Queridos irmãos, bom dia para vocês, a paz do Senhor Jesus. João capítulo 6. Eu quero agradecer a Deus por estarmos juntos. Quero louvar ao Senhor pela vida do pastor João, por essa festa em prol do seu aniversário. Que dia 5? 6. Eu fiz dia 5. Parabéns, viu? Que 37? Ah. Tu acha que eu vou fechar a porta, varão? Não é? Glória a Deus. Não pode, né, pastorzão? Glória a Deus. Mais 47 bem vividos, né? Parabéns. 48, ele esqueceu. Ele falou 47, é a idade. Mas eu esqueci. Eu fiz 37, perguntei para minha mulher quantos anos eu fiz. Mas faz parte. Parabéns, amigo. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Obrigado pelo carinho de vocês sempre, pastora Rose. Obrigado pelo carinho. Deus continue abençoando a senhora. Vamos ao texto, João capítulo 6, por favor. Como nós estamos numa celebração muito importante, eu estava ali sentado rabiscando aqui, porque o Senhor me lembrou um texto que eu trabalho em seminário para líderes e obreiros. E aí, como essa Bíblia que chegou essa semana, a velha já está toda rabiscada, né? Aí eu estava sentado rabiscando. Então eu quero falar sobre a maturidade e o equilíbrio do líder. Repita comigo: a maturidade e o equilíbrio do líder. A gente precisa, sim ou não? Então vamos para o texto e vamos ver alguns traços, tá? Com base em um comportamento expresso pelo nosso Senhor Jesus. Versículo 60 até o 71. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? O que acontecerá então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Quem pode dizer amém? Amém. Podem tomar o assento, por gentileza, com a Bíblia aberta no colo, porque nós vamos caminhar expositivamente. Então, preste atenção no texto, por gentileza. Jesus está em Cafarnaum, cidade de sua residência. Recebeu, depois da multiplicação e de alimentar muita gente pela multiplicação dos pães, algumas pessoas que em volta dele começaram a interrogar-lhe sobre que sinal Jesus lhes daria para que eles pudessem crer nele. Quando eles pedem sinal, no capítulo de número 6, a partir do verso 26, eles então citam o sinal que Deus havia dado a Israel sobre o maná. Quando eles citam o pão que Deus enviou para o povo no deserto,
Jesus então vai deixar claro e de forma muito explicada que ele era o verdadeiro pão do céu. Jesus começou então a dizer-lhes que eles haveriam de se esforçar, não pela comida da terra, mas pela comida do céu, não pelo alimento material, mas pelo alimento espiritual. Esse sermão de Jesus vai desembocar em uma complicação de entendimento. Por quê? Porque quando Jesus está chegando no final do sermão, alguns judeus começam a murmurar e a perguntar entre eles: porventura esse não é o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai dele e a mãe dele? Como é que ele está afirmando que desceu do céu? Isso deu um nó na cabeça de muitos. Eles não estão entendendo a linguagem espiritual que Jesus está trazendo dentro do sermão. Jesus então vai repreendê-los dizendo: não fiquem murmurando entre vocês. Lá no verso 44 ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E aí o texto vai entrando numa fase mais complicada. Por quê? Porque Jesus começa a falar que quem não comer da carne dele, não beber do seu sangue, não pode ter a vida em si mesmo. E aí ele diz: a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Isso aí para um judeu dá um nó na cabeça. Eles estão pensando em canibalismo, eles estão pensando em lei mosaica, comer carne, beber sangue. Só que Jesus está falando da vida espiritual. Jesus está falando dele como pão para a alma humana caída. Só que eles não entendem essa linguagem. E aí o texto é muito claro em mostrar o que vai acontecer depois desse discurso mal compreendido. Entramos então no que lemos. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Perceba que eles, por não entenderem a pregação, por não entenderem o ensinamento, o texto vai dizer que eles começam a murmurar. Eles não estão reclamando de Pedro, eles não estão reclamando de Filipe, eles não estão murmurando contra o colegiado apostólico, eles estão reclamando contra o líder, eles estão reclamando contra o mestre, eles estão indo contra o ensinamento do tutor espiritual de todos eles. É muito importante nós entendermos que liderança não logra apenas êxito. Existem muitos desafios para quem é chamado para liderar. Lidar com pessoas é uma arte árdua. Lidar com seres humanos é complicado demais. Por isso, liderança precisa ser exercida debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de reflexão, meditação da palavra de Deus e de um completo esvaziamento do eu, de si mesmo, para que a graça possa operar na vida daquele que foi chamado para liderar. Liderança espiritual é muito mais do que administração eclesiástica. Esta nós podemos por método, por prática, porém aquela só é possível pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Então, entremos no texto lido e reflita. Jesus está agora lidando não com uma plateia favorável, ele agora está lidando com uma plateia que está interpelando o seu discurso, que está murmurando contra o seu ensinamento. E aí, onde começa a surgir os traços de liderança, e aonde começa a surgir a maturidade de Jesus? Primeiro, é quando ele não modula o discurso para agradar quem não está gostando.
Ele continua na mesma ideia e desenvolvendo o pensamento, porque o verdadeiro líder, ele não está preocupado com aceitação, ele está preocupado com missão. Eu vou repetir, olha para cá, não se distrai. O verdadeiro líder, maduro, equilibrado, ele não está preocupado com a aceitação, ele não está preocupado com a massa, ele não está preocupado com o aplauso, ele não está preocupado nessa era digital com quantas curtidas vai ganhar, ele não está preocupado se vão de fato segui-lo ou deixar de segui-lo. O verdadeiro líder é equilibrado emocionalmente para saber que mesmo que não goste, ele está no caminho da missão. Então, primeiro ponto, Jesus não modulou o discurso, ele não mudou, ele não voltou atrás, ele não tentou consertar. Espera aí, já que vocês não estão se adequando ao meu ensino, deixe então eu adequá-lo a vocês. E eu vejo isso o tempo todo, gente chamada para o altar, gente que recebeu a mão sobre a cabeça, se preocupando com a opinião alheia. Guarde isso, quem está, ô glória, recebendo do céu, não deve substituir o que vem do céu pelo que é da terra para agradar ninguém. Continue no mesmo ritmo, porque o líder equilibrado e maduro não busca, guarde isso, não busca popularidade, busca cumprir a missão. Segundo ponto importante do texto é olhar para o texto e perceber que o líder equilibrado sempre terá discernimento para saber que nem todo mundo que está do lado dele é espiritual. Deveria ser, pastor, mas infelizmente tem muita gente que está do nosso lado que não é espiritual. E aí, não espere atitude espiritual de quem não o é. Olha o que o texto diz. Isso escandaliza vocês? Ele está se referindo dele dizer: eu desci do céu, eu sou o pão da vida. E aí estão murmurando, porque não entendem. E ele diz: vocês estão escandalizados porque eu disse que desci do céu, que eu sou o pão da vida? Aí olha a pergunta: o que então aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para o lugar onde ele estava? Se vocês não estão entendendo a minha fala aqui, imagina se eu elevar o nível dela para cá. Lembra de Nicodemos? Papo de Jesus com Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, eu estou te falando das coisas de baixo. Se eu estou te falando das coisas da terra e tu não entende, rapaz. Ah, se eu te falasse das celestiais. Telebria remia. O líder maduro, o líder equilibrado, ele entende que nem todo mundo alcança a visão imediatamente. Então, com paciência, ele vai introduzindo a visão, com paciência, ele vai explicando a visão. Aleluia! Ele se alegra com quem pega o negócio rápido, mas ele é paciente em mostrar: não, é assim. Por quê, pastor? Porque Deus disse que eu tenho que fazer assim, fazer assado. O equilibrado, o maduro, não sai descartando as pessoas que não lhe entendem, mas leva, conduz, porque liderança é potencializar indivíduos e não descartá-los. Quem é líder ou chamado para liderar, ele não monta um clube, uma patota, ele treina pessoas para crescer. Levre Lúcia e Jamiaha. Tem que ter paciência. Eu pastoreio desde 18 anos. Quantos anos? 18. Os pastores que estão aqui são muito mais experientes do que eu. Mas ao longo dessa trajetória, eu já percebi que tem gente que está do nosso lado, que por não ser espiritual,
Porque a gente não dá cargo e oportunidade a quem é totalmente espiritual. Nem Deus chama quem é espiritual. Deus chama quem quer desenvolver a espiritualidade. Dá para entender? Quem eram os apóstolos? Eram homens espirituais? Ah, para. Tudo material, tudo materialista, tudo da terra, tudo carnal. A única coisa que Deus encontrou no coração deles foi o desejo de conhecer a verdade. Jesus disse: vem, 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 vem. Por quê? Porque líder, pega agora, hein? Pega aqui, pega. Líder não cria patota. Líder chama pessoas para ser desenvolvido. Eu, como pastor, percebi, às vezes, um líder no departamento, o outro no outro departamento, o outro no outro departamento, e aí eu parei, disse: vem cá, mas só tem essas pessoas na igreja para trabalhar? Será que é só eu como pastor que percebo que às vezes parece que a igreja fica girando no mesmo círculo de pessoa? Só aquele grupo canta, só aquele grupo ora, só aquele grupo lidera, só aquelas mesmas carinhas. Por quê? Porque parece que tem líder na igreja que quer trabalhar igual técnico de futebol. Só quer Cristiano Ronaldo, só quer Messi, só quer Neymar. Plêmia, aleluia. Líder não cria patota de quem é talentoso. Líder chama quem quer desenvolver o talento. Jesus sabia que nem todos eles eram espirituais, mas ele, com calma, com tranquilidade, mantém o discurso, não modula o discurso, não muda o discurso, e ele quer que essas pessoas subam de nível. Ele quer que essas pessoas abracem a visão do que ele está pregando. Por isso ele está gastando tempo explicando minuciosamente aquilo que ele de fato quer ensinar. Ele diz: gente, se eu estou falando de coisas desse nível e vocês não estão alcançando, o que seria se vocês vissem o Filho do Homem voltando, subindo para o lugar onde primeiro ele estava? Aí sabe o que ele está dizendo? Sabe por que eu não vou falar disso aqui? Porque eu percebi que a mente de vocês está aqui. Então eu vou manter o nível que vocês podem alcançar. É por isso que ele disse para Nicodemos: se eu estou te falando de coisas terrenas e você não entende, então não vou perder tempo em falar das celestiais, Nicodemos. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: eu quero que você seja potencializado, eu quero que você cresça, eu quero que você entenda. Então eu não vou dificultar a tua compreensão. Eu tenho muita coisa para te falar do mundo espiritual, mas não é a hora. Você não está pronto, você não está preparado. Então o líder se preocupa em quê? Em colocar o alimento na boca que você pode comer. Não é enfiar uma feijoada para fazer você passar mal. Não, é ir dando papinha na boca até você ir crescendo, amadurecendo. O líder de verdade, maduro e equilibrado, trabalha com paciência, tentando fazer quem está ao seu lado entender a visão. Entendeu? Diga amém. Amém. Terceiro ponto do texto, guarda isso. Líder tem que estar maduro para aprender a perder. Senão dá um nó na cabeça. Olha para o texto e diz que mesmo sendo quem era, estes pararam de andar com ele. Se abandonaram Jesus. Mas tem pastor que não quer ser abandonado. Tem líder que não quer ser abandonado. E o texto diz: e a partir daquele dia seus discípulos, o texto é claro, e muitos dos seus discípulos daquele dia em diante não andavam mais com ele. Deu para você entender? Diga amém. Amém. É melhor ir do que ficar
sem concordar. É aqui que entra a maturidade. Jesus, guarda isso, não quer prender seus discípulos, ele quer potencializar. Mas se não existe reciprocidade, se não há desejo de crescer junto, ele deixa embora. E ele tanto deixa embora que quando ele vê a galera saindo, ele olha para os 12 que ficou e diz: e aí? Quer ir também não? Maturidade, equilíbrio, rapaz. Olhou e disse: e aí? E aí? Vai ou fica? Fica. Acompanha o bonde. Vai, por quê? Porque o líder maduro, ele dá tudo de si, ele trabalha com paciência, ele quer desenvolver, ele dá oportunidade, mas ele não pode ser ditatorial, ele não pode prender. Já foi dito aqui, a noiva é dele, não é nossa. Entendeu isso aqui? Então não prenda ninguém. Você quer ir? Vai. Te contar uma experiência particular. Lá na igreja tem algumas pessoas que saíram de outras igrejas e foram lá e diz: pastor, eu posso vir congregar com o senhor? Estou visitando a igreja há um tempo. Eu percebi que o meu tempo onde eu estava acabou e eu preciso de uma nova fase espiritual para a minha vida. E eu disse assim: tá, mas você está vindo, né, motivado pelo quê? E aí eu faço uma sabatina antes de aceitar a pessoa na igreja, para conhecer a origem, de onde veio, quais são os ideais, quais são os propósitos. E aí, se fizer parte do ministério, né, da antiga igreja, entra dentro de uma fase probatória, um período de avaliação. Nesse período de avaliação, pessoas que vieram de outra igreja e que faziam parte de ministério lá, no período probatório, nos nossos cultos de libertação, caíram endemoniados. Estou falando de gente do altar. Eu estou falando de gente que era de mesa de oração em outra igreja. E quando Deus nos cultos dizia: Davi, hoje é noite de ministrar cura, hoje é noite de transferência de unção. E você via a cara da igreja de quem conhecia as pessoas. Nós não estamos construindo uma empresa, nós estamos estabelecendo o reino de Deus na terra. Deu para entender? Então venha, mas aprenda que para andar junto, o coração tem que estar reto, íntegro. Se não é para andar junto com o coração reto e íntegro, o líder tem que estar maduro para deixar ir. E quem ficar, perguntar: e aí? Ficou porque quer ou ficou querendo ir embora? Porque tem gente que não vai, mas fica querendo ir. E o líder maduro diz: e vocês, não querem ir também não? Aproveita o bonde, pode ir. Porque eu não estou aqui para bajular ninguém, e eu não estou aqui para ser bajulado. É o que Jesus está dizendo. Se vocês forem, eu continuo sendo quem sou. E se resolver ficar, eu continuo sendo quem sou. Porque ministério não é medido por quem está atrás da gente. Não é igreja cheia que mede o meu ministério. Oh glória, não é. Eu já preguei igreja abarrotada de gente. E aí, pastor, estou pregando, o Espírito Santo disse: agora você vai parar. Porque eu disse: não, aqui eu não posso não, aqui eu não posso, eu tenho que manter a linha. Então, ó, pá, aquele monumento de templo, eu disse: não, aqui eu tenho que manter a compostura. E aí, o que você faz no altar quando o Espírito Santo diz: o diabo domina esse lugar? O que você faz? Você tem que ou ser covarde, ou você tem que dizer assim: é hoje para nunca mais pisar aqui.
Entende? Mas eu vou dar conta, eu vou ter que dar conta. E aí daqui a pouco o Espírito Santo diz: para agora de pregar, para e entra agora na aplicação da mensagem. Eu disse: fique em pé, ergue as mãos. E eu disse: eu não vou chamar ninguém aqui para perto de mim, e eu não vou botar a mão em ninguém para ninguém dizer que eu estou manipulando. Agora não se assuste, vai, Senhor, faz o que está preparado para essa noite. Daqui a pouco você via gente tudo muito bem vestido, na beca, gritando de um lado, desgraçado, o outro caindo do outro, endemoniado, e a cara do povo assustado, porque do início ao final, todo mundo belo e resplandecente, adorando e cantando. Ebliaios, pessoas que estavam há anos dentro da igreja, com o diabo dentro do corpo, escondido. É por isso que eu estou te falando, líder tem que ter discernimento para saber quem é que está andando, ou glória, com interesa, ou quem é que ficou, guarda isso, ficou, mas ficou querendo ir. Porque o pior não é quem você libera com transparência, é quem fica planejando a traição. Ela tudo já percebeu de quem eu estou falando, né? Quando ele olha para os 12, ele diz: vocês não querem ir embora também não? Ele não estava falando para os sinceros, mas ele sabia que no meio dos 12 tinha um que ficou, mas estava querendo ir. Ô glória, Jesus está dando a chance para Judas dizer: quer saber? Eu penduro as botas, isso aqui não é para mim não, deixa eu ir embora, vou meter o pé. Mas, olha para cá, o cínico ficou. E líder tem que ter equilíbrio. Para quê? Primeiro, para entender que muitas vezes pessoas vão embora e outras vão ficar. Mas na maturidade e no equilíbrio, não se iluda com quem fica, porque nem sempre quem fica ficou porque te ama. Tem gente que fica por um projeto particular. Eu já tive gente do ministério que foi bater pro outro e dizendo: quer saber, eu não concordo com muita coisa, mas eu ainda tô lá com o pastor, porque ali eu não encontro em outro lugar o que eu encontro ali. Com ele eu aprendo, com ele eu estudo teologia, no ministério ele tem cada seminário que me acrescenta. O miserável, em vez de ir embora, não ia, ô glória, mas também não ficava de coração, só ficava por causa do que aprendia. Tem gente que fica, mas não fica porque quer crescer e servir junto, fica porque tem projeto pessoal, fica porque quer ganhar algum cargo, fica porque está querendo algum aplauso. Então, o líder equilibrado e maduro, ele não fica injuriado com quem vai embora. Ele tem equilíbrio e maturidade de saber: quem for do aprisco fica, quem não for vai. Agora, ele também sabe que nem sempre quem ficou dentro do aprisco ficou de coração perfeito. Muitas vezes ficou por causa de um projeto particular. Você sabe qual era o projeto de Judas, né? O cara viu tanto dinheiro caindo na bolsa que ele ficou tonto. Começou bem, mas depois que entrou na tesouraria, sabe por quê? Guarda isso, guarda isso, guarda isso, guarda. Olha para cá. Deus nunca enlarguece sem primeiro apertar. Deus nunca honra sem primeiro testar.
Um dia disseram para mim: rapaz, era para tu estar ganhando muito dinheiro. Eu disse: mas quem te disse que eu quero ganhar dinheiro? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Eu estou falando de um apóstolo. Deus erra? Sim ou não? Deus erra? Jesus erra? Não, né? Então você entende que ele não escolheu Judas errado? Detalhe, e ele escolhe depois de virar a madrugada no monte orando. É só ler. Ele sobe e passa a noite toda orando. Depois desce e sai escolhendo. Vem. Só que do dia da ordenação até o fim do ministério, no meio do percurso, tem tapinha no ombro, tem confete na cabeça. Rapaz, tu é demais. Cara, tu é o cara. Os convites, a agenda. Se o coração não tiver tratado, o coração para de bater no peito e começa a bater na cabeça. Telehai, Jomina canto telemar. E aí, quarto lugar, e eu caminho para o encerramento. Quando Jesus disse: vocês não querem ir embora também não? O líder tem que estar maduro e equilibrado para deixar embora quem tiver que ir embora, mas maduro e equilibrado para entender que quem fica nem sempre ficou porque ele ama. E aí o que faz o líder? Ele tem que trabalhar com teste para quem ficou. Eu, garotinho, tu me viu pregando, né, Levi? 15, 16 anos pregando, indo para um lado, indo para o outro. Pastor Gisiel pegou essa fase, novinho. E aí o meu pastor dizia assim: Davi, ele nem perguntava se eu tinha agenda. Ele dizia: hoje eu preciso de você na igreja. E aí o garotinho, pregando, dizia: hoje eu prego. Já ia com o sermão pronto, dentro da Bíblia. 3 indar. As irmãs cantavam, jovem cantava, todo mundo cantava. Vamos para a palavra. Presbítero, eu sentado. Terminava o culto, não pedia nem para eu passar salva. Aí o Satanás vinha aqui e dizia: Satanás, para que ele mandou eu vir para a igreja? Eu preciso de você na igreja. Para quê? Para eu ficar sentado aqui. Eu podia estar pregando, ganhando alma. Eu podia estar aí, Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Porque líder não trabalha com cabeça de liderado. Líder tem que treinar. E para treinar ele tem que testar. Quando ele pergunta: vocês querem ir embora ou quer ficar? Ele está testando. Ele está dizendo: eu quero saber qual é a resposta agora. Quem já foi, já revelou o que estava dentro. Agora, eu quero saber o que está dentro de quem ficou. Só que Pedro não deixa todo mundo falar. Sempre tem um mais afoito no ministério, né? Aí ele não fala por ele. Ele diz: para quem iremos nós? Ele tinha que falar por ele. Mas Pedro tomou a frente, falou por todo mundo. Só que Jesus tinha endereço. Judas ficou ali, quietinho. O texto, a pergunta tanto tem endereço, pastor, que o texto volta para Judas. Quer ver? Depois que ele pergunta: vocês não querem ir embora? Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Pedro responde por todo mundo. Aí ele diz: nós temos crido. Nós. Ele está falando até por Judas. Ou coisa ruim é alguém que fala pelos outros. Não dá. Mas aí o líder tem que ter calma, paciência dos afoitos, né? E aí o texto volta. Olha o que Jesus diz. Então Jesus lhe disse:
não é de fato que eu escolhi 12? Aí ele diz: um de vocês é um diabo. Judas está dizendo: nós temos querido. Pedro está dizendo: nós temos querido. Aí Jesus diz: espera aí, Pedro, você está falando o que não sabe. Você pode falar por você, mas não fale por eles, porque eu escolhi 12. Certo? Certo, é fato. Mas um de vocês é um diabo. O que Jesus está dizendo: nem todos que ficaram creem, nem todos que ficaram têm o mesmo coração. Sabe quando o meu pastor dizia assim: eu quero você aqui, ele estava me testando para saber o nível da minha obediência. Líder não tem que colocar no pedestal quem quer aparecer, tem que dar oportunidade e testar quem quer servir. Deu para entender? Estou pastor e quando chego na igreja vejo alguma coisa suja, não espero o corpo do diaconato chegar. A vassoura, o balde, o pano de chão não me causa alergia. Deu para entender? Telemaidioma. Porque líder testa, mas também serve dando exemplo e não dando ordens. Quer ver como Jesus testava? João 6,6. Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Uma multidão precisando comer. Jesus pergunta: onde vamos comprar pão para dar de comer a tanta gente? E ele espera a resposta. Só que o texto diz no verso 6 de João 6, Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Ele já sabia o que ele ia fazer, mas ele está testando. Testem vossos liderados, porque é só no teste que o coração se revela. Eu digo para os meus liderados e minhas ovelhas: eu vos dou oportunidade com 2 objetivos: potencializar e enforcar. Porque o coração responde à responsabilidade e à honra. Eu vou repetir: o coração responde diante da responsabilidade e da honra. É diante da responsabilidade e da honra que o coração aparece. Alguém diz: quer conhecer o homem? Dê poder a ele. Leve, toma. Passava desde a porta, falava com todo mundo: Pai do Senhor, Pai do Senhor. Recebeu. O irmão está com a mão estendida: Pai do Senhor. Pastor. Os 11 potencializaram-se. Judas enforcou-se. Aí eu te pergunto: por que Jesus não tirou a tesouraria dele, sabendo que ele roubava? Nenhum pastor em sã consciência manteria um ladrão na tesouraria. Só que Jesus é líder por excelência e jamais poderia ser lido como alguém que excluiu alguém por um erro. Ele manteve no cargo até a última oportunidade e ainda tentou trazer de volta. Quando no jardim ele olha para Judas vindo trair, ele diz: amigo. Cara, tá roubando. Ele não tira da tesouraria, mantém no cargo. Por quê? Porque líder equilibrado e líder maduro faz leitura espiritual.
sabia que tinha atuação maligna na vida de Judas. E Jesus sabia, não era apenas questão de caráter deformado. Ele está sofrendo ataque. E se eu expulsar ele do cargo, eu entrego ele na mão de quem está usando ele. Líder maduro e equilibrado faz leitura espiritual, e nem sempre tem que chegar com o pé na porta mostrando que quem manda é ele. Muitas vezes tem que pegar todo mundo, trancar no gabinete, tratar em secreto. Ô glória, visando o quê? Vencer a guerra e a batalha espiritual, para que demônios caiam por terra e as vidas sejam resgatadas. Uma semana antes do Congresso das Mulheres. Posso dar um conselho? Esquece esse negócio de uniforme. Esquece esse... Vai pra praça ganhar alma. Vai pra praça ganhar alma. Bota todo mundo uma saia preta, uma blusa branca. E glória a Deus e aleluia. Capricha na maquiagem, amém. Agora eu quero preto, eu quero branco, eu quero rosa, eu quero cinza. Ah, não é vestido, não é saia, não é meia manga, é manga comprida. Daqui a pouco desce principado, desce potestade, desce dominador, desce tudo. Uma coisa tinha que ser para a glória de Deus. Irmão, e aí duas que fazia parte da liderança quase saem na mão. Literalmente. Do lado do gabinete. Na sala do lado do gabinete. Eu que não estava na igreja. Quase que... Uma semana antes da festa. E aí correu daqui, correu dali, liga para o pastor, e isso, aquilo. Só que uma semana antes eu já estava no joelho. E eu já havia alertado: está vindo algo aí, hein? Eu vi isso. Vigiem e fechem as brechas. Não deu outra. Pá! Quando estourou, o Senhor disse: lembra? Porta fechada. Se tu disciplinar ela, e se tu disciplinar a outra, eu perco elas. Elas não terão estrutura para continuar aqui e se sentirão envergonhadas. Eu te darei o remédio. Não trate em público. Apenas insinue em público que a questão está resolvida. E coloque um ponto final, mas não cite o nome de ninguém. E aí começou: o pastor vai cancelar a festa, o pastor vai cancelar o congresso. E o coração das fiéis derreteram. Das irmãs que anos trabalhando para a festa. Eu mantive a festa. Uma das que estava envolvida se sentiu constrangida e disse: eu não vou liderar depois do tratamento. Falei: coerente, senta para ser tratada. Alma na sexta, alma salva no sábado, alma salva no domingo. Pensa num Pentecoste que tomou a igreja. Quando terminamos, eu disse: e aí, se eu cancelo a festa? Vosso pastor não é perfeito, mas nós estamos em oração para fazer leitura espiritual. Quem quiser ele dentro do corpo, fique com ele. Mas nós estamos aqui para ensinar. Liderança tem que caminhar com maturidade e equilíbrio, não dando tiro em todo mundo que erra, mas tratando com amor, com paciência, dando chance e oportunidade para que as pessoas mudem de vida. Quando ele disse amigo, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: agora é a última chance. Jesus está apelando para o sentimento dele, está tentando trazer ele de volta, está tentando dizer: lembra que nós temos uma história, não foi ontem que tu me conheceu e que eu te conheci. Jesus não era hipócrita. Jesus está dizendo: eu sei o que está acontecendo dentro de você, eu sei que o diabo tomou
derramou teu coração, mas eu não deixei de te amar. Eu ainda te considero como meu amigo. Fique de pé, por favor, e eu encerro. Não, eu não estou pregando complacência com o pecado em departamentos quando digo que Jesus deixou o ladrão no cargo. O que eu estou lhe dizendo é que por ele ser diferente de nós e de ter saída para tudo, ele levou Judas até a última consequência para tentar resgatá-lo. O que eu estou te dizendo é que ele não consertaria Judas arrancando o cargo. E é isso que muito líder acha. Vou arrancar o cargo dele para ele ver quem manda aqui. Vou botar na geladeira para ele sentir que ele tem que mudar. Não é o cargo que muda quando você dá ou quando você tira, mas é o tratamento, é o discipulado, é o treinamento. É a pessoa que errou uma vez perceber que você não o ignorou, não jogou na sarjeta, mas disse: caramba, se eu tivesse no lugar do pastor eu não me daria uma outra chance. E você chama, bate um papo em particular e diz: ó, vou te dar mais uma oportunidade, mas não pisa na bola, porque o que está sobre você reflete sobre o meu ministério e sobre a minha liderança. Eu profetizo: quem você tiver que ganhar não será perdido. Agora, quem tiver que se perder, nada do que você faça será possível trazer a pessoa de volta. Nada do que Jesus fez, pastor, foi o suficiente para Judas repensar. Líder maduro e equilibrado entende que nem sempre ele vai conseguir resolver o problema. Agora eu encerro te dizendo, porque foi algo que Deus tratou, pastora Rose, comigo no início do ministério. A gente quer a igreja cheia, a gente quer todo mundo aqui, a gente não quer ninguém indo embora. E um dia eu entrei em crise e eu disse: Deus, o que é que está acontecendo? Eu disse: Senhor, eu oro, eu jejuo, eu prego, eu estou pregando o teu evangelho, não é possível. Aí Deus me levou para a parábola do semeador. Ele disse: eu vou te mostrar a dinâmica do reino. Lembra? É o mesmo semeador e é a mesma semente. A única coisa que muda é a terra, é o solo. E o solo é os tipos de coração. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. A palavra que entra aqui não entra do mesmo jeito aqui. A palavra que entra aqui não entra do mesmo jeito aqui. Cada um recebe de um jeito, porque cada coração é diferente. Deu para entender? E aí quando eu li a parábola, o Senhor disse: o problema não estava no pregador, o problema não estava na semente, o problema estava no solo, Davi. E ele disse: aprenda e se equilibre no ministério. Não fique achando que você tem que ganhar toda hora, e não fique achando que todo mundo que ouve você pregar vai ser salvo. Você vai pregar para ganhar alguns, e você vai pregar para que outros sejam condenados através do que você pregou. Tem coração que não vai assimilar o que você pregou, tem coração que não vai se curvar a minha palavra. Então pare de cobrar de você demais, porque você não é o Espírito Santo. Você não muda, você não convence ninguém, você não liberta ninguém. Quem muda é a palavra. E se quem ouve, se quem é liderado, se quem é ovelha, não deixar a palavra entrar, nada do que o líder, nada do que o pastor fizer será suficiente para trazê-lo de volta. Por isso, o líder deve ter maturidade e equilíbrio para fazer o que tem que ser feito, entendendo a dinâmica de tudo que acontece à sua volta. Pai, obrigado pela tua palavra. É um momento sublime de ceia e de ordenação. Oh, levai-te, erguia. Desenvolve em nós
pelo teu espírito, maturidade e equilíbrio. Tu não chama homens maduros, tu os amadurece. Tu não chama pessoas equilibradas, tu desenvolve o equilíbrio pelo fruto do Espírito. Então eu te peço nesta manhã, Senhor, em que ouvimos a tua palavra, nos dá equilíbrio na liderança e no exercício do ministério, nos dá maturidade bíblica no exercício do ministério, em nome de Jesus de Nazaré. Que a tua palavra, ó Deus, faça morada em nosso coração, e o Senhor nos ajude a exercer o nosso ministério com excelência, com maturidade, com equilíbrio, usando o Senhor como nosso exemplo fiel. Assim nós te agradecemos pela tua palavra e nós te louvamos pelo teu Espírito, está mais uma vez nos ensinando. No nome de Jesus oramos, e todos concordam dizendo amém. Diga o líder, assim como Jesus deve ser equilibrado e desenvolver maturidade. Deus te abençoe.